Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Camila e esse é meu canal. No meu canal você vai encontrar dicas de estudo, vlog de leitura, a minha rotina como universitária, como professora iniciante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a estar se inscrevendo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou dividir com vocês como foi a minha experiência no estágio do CEDERJ. Eu tive algumas perguntas aqui sobre estágio no meu canal, mas até então eu não poderia responder, porque o meu estágio 1, ele foi na pandemia, então foi à distância. Então eu não tive a experiência do estágio real. Esse semestre que passou, eu realmente tive a experiência do estágio. E como algumas pessoas pediram, eu vou trazer aqui para vocês qual foi a minha experiência e dicas que eu dou, né? Olhando para os erros que eu tive, que eu cometi, os erros que eu cometi durante o estágio. Vou estar trazendo dicas aqui para vocês não cometerem esses erros. Sem mais enrolação, eu vou falar como foi o meu estágio. Começou o semestre e aí eles marcaram uma reunião obrigatória. Porém, antes dessa reunião obrigatória do estágio, eu fui na escola que eu queria fazer. Inclusive, isso é uma das dúvidas que me perguntaram aqui no canal. Eles oferecem um estágio, você que tem que correr atrás, enfim. O estágio do CEDERJ, ele tem que ser feito numa instituição pública, seja ela estadual, municipal ou federal. Eles não aceitam esse estágio obrigatório sendo uma instituição privada. Então, você vai ter que escolher uma instituição pública, que pode ser perto da sua casa. Essa é outra pergunta que já me fizeram aqui no canal. Se tem que ser na cidade do polo ou se pode ser perto da sua casa. Pode. Por exemplo, eu escolhi estagiar no estado. Então eu vi uma escola do estado que tinha próximo da minha casa e fui lá. É só isso, gente. Vocês vão escolher uma escola perto da sua casa. Não precisa escolher uma escola longe, tá? Então fica até mais viável aí pra vocês. Então eu escolhi uma escola bem pertinho aqui. Eu fui lá. E esse primeiro contato que você tem que fazer é pegar o nome do diretor e pegar o nome da escola. Até porque quando você vai estagiar, você vai fazer tudo num sistema de estágio online. E quando você entra nesse sistema, a primeira coisa que pede é o nome do diretor e o nome da escola. Então você já tem que ter isso para colocar lá. Porque você colocando isso no sistema, eles vão gerar uma carta de apresentação para você levar nessa escola. Então, no primeiro momento, já vai na escola que você quer, já pega o nome do diretor e o nome da escola, tá? Antes até da reunião obrigatória de estágio, porque esse início ele é um pouco burocrático. Então, quanto mais rápido você fazer essas coisas, melhor, tá? Não fica esperando ter a reunião obrigatória, não. Já vai logo lá e já pega isso. Porque aí você já dá a entrada. Quando você dá a entrada lá e bota esses dados, eles vão gerar uma carta de apresentação. E essa carta, pra mim, ela ficou pronta em 4 dias úteis. Foi até muito rápido, né? Mas eu fiz logo também, eu não esperei a reunião obrigatória, não. Então, em 4 dias úteis veio essa carta. Só que aí você também vai ter que pegar um termo de compromisso. Nesse termo de compromisso que a gente imprime, tem vários dados que você precisa preencher ali. Tiveram coisas que eu tive dúvida do que eu ia preencher, o que eu ia colocar. Aí, aqui vai uma dica para vocês. Peguem logo esse termo de compromisso, deem uma olhada e já anotem as dúvidas de vocês para vocês perguntarem para a tutora no dia da reunião obrigatória, tá? Porque às vezes a gente esquece de perguntar e nem sempre é fácil entrar em contato, tá? Então é bom aproveitar essa reunião obrigatória para você já anotar antes da reunião todas as suas dúvidas. Inclusive, se você tiver alguma dúvida durante esse vídeo aqui que eu tô fazendo, você pode anotar e no dia da reunião obrigatória você pergunta para sua tutora. Até porque às vezes de universidade para universidade muda algumas coisas, tá? A experiência que eu tô passando para vocês aqui é da Unirio, que é a minha universidade. Mas eu sei que pode mudar sim alguma coisa ou outra de universidade para universidade, tá? Então é bom ficar atento. Então essa é uma dica que eu dou. Anota suas dúvidas antes desse encontro obrigatório para vocês tirarem o máximo de dúvidas possível. Então assim, a gente preenche esse termo de compromisso, pega essa carta de apresentação e a gente leva na escola. Levando na escola, o diretor vai assinar, vai carimbar e tudo mais. Você vai pegar isso aí carimbado, assinado, você vai mandar no sistema de estágio, né? Você faz o upload lá, envia, e aí eles vão assinar para vocês, o coordenador
né, vai assinar e vai devolver para vocês. Nisso que ele devolve para vocês, você tem que ir na regional, a sua regional, né, que é a Secretaria de Educação. A minha é na cidade do Polo, né, mas vai depender muito aí. Você vai ter que ver qual é a sua regional. Isso, inclusive, é uma coisa interessante de você perguntar nessa reunião aí obrigatória, nesse encontro obrigatório. Né? Você perguntar qual é a sua regional, porque era uma coisa que eu também não sabia. Eu não sabia nem o que era regional, que dirá onde ficava. Enfim, então é legal você perguntar isso. Então, depois que você vai na regional, levando isso, né? O termo de compromisso, a apólice de seguro, que é uma coisa que a gente também pega na plataforma do CEDERJ, apólice de seguro, termo de compromisso, carta de apresentação, tudo assinado, tudo carimbado pela escola, pelo coordenador. A gente pega esses documentos e leva lá na Secretaria da Educação. Aí na Secretaria da Educação, você também vai ter que levar outros documentos, tá? Tipo identidade, CPF, comprovante de residência, o básico, tá, gente? Mas assim, não vou falar todos os documentos aqui com vocês certinho, porque isso é uma coisa que vocês têm que perguntar também nessa reunião obrigatória, porque cada universidade, às vezes, é diferente, tá? Então, eu sei que com certeza eu levei identidade, CPF, comprovante de residência e as outras coisas. Mas pode ser que você tenha que levar mais alguma outra coisa, então você tem que se informar nessa reunião obrigatória. Então, estando tudo certo na Secretaria de Educação, aí sim você pode começar o seu estágio. Tá vendo? São vários processos antes de você começar o estágio. Então, quanto antes você começar, melhor, tá, gente? Melhor. E uma dica até que a tutora falou pra gente, né, no termo de compromisso, você coloca a data de início e a data do final do estágio. Aí o que ela recomendou pra gente colocar o final do estágio pro último dia do semestre. Porque se der algum atraso, sabe, você tem até o último dia. Então, fica melhor. Então, gente, só depois disso tudo é que você começa o estágio. Aí sim, você vai na escola, você vai escolher um professor para você estagiar. Eu, no caso, escolhi o primeiro ano, eu fiz todo o estágio no primeiro ano. E, sabe, foi uma experiência muito interessante, muito boa. O contato com os alunos, sabe, eu amei. Já vai fazer 2 anos que eu dou aulas particulares, então eu já tinha contato com o aluno, só que individualmente. Na sala de aula é bem diferente, porque são muitos alunos ali. Eu não sei quantos alunos tinha na minha turma, mas eram bastante, sabe? Tinham muitos alunos. Então é totalmente diferente a dinâmica de você dar aula para um aluno só, sabe? Então foi muito importante essa experiência. Eu vou falar aqui pra vocês o que eu fazia durante o estágio, porque era uma coisa que eu ficava, assim, muito curiosa de saber, né? Então, gente, eu chegava lá no estágio, aí eu sentava lá numa cadeira, e aí o professor tava lá e começava a explicar uma matéria. E ele sempre passava um exercício. Quando ele passava um exercício, eu copiava todos os exercícios no meu caderno e já ia resolvendo todos os exercícios, sabe? Normalmente são exercícios bem tranquilos, assim, pra gente que já tá na graduação e tal, são exercícios bem mais simples, tá? Então você consegue resolver muito rápido. Então eu fui resolvendo lá, né, eu já ia resolvendo todos os exercícios, e aí eu ia de mesa em mesa perguntando, o professor deixava, né? Eu ia de mesa em mesa perguntando ali se os alunos queriam ajuda e tal. O professor regente, ele me deixou muito à vontade, tanto que nos primeiros dias eu fiquei até meio aérea, assim, nem perguntei se alguém tinha dúvida, sabe? Eu fiquei muito aérea nos primeiros dias. Mas aí depois eu fui perdendo a vergonha, porque eu realmente também fiquei com vergonha. E comecei a fazer isso. Eu resolvi os exercícios e depois eu passava nas mesas, sabe? Explicando, tirando dúvida. E essa experiência foi maravilhosa, gente. Aproveitem esse momento do estágio da melhor forma possível para criar conexão com os alunos, para aprender, sabe, a ensinar, a passar o conhecimento, porque isso é uma coisa que a gente não vai aprender na graduação, ali na parte teórica, né? Então, essa parte prática é extremamente importante. Então, aproveita da melhor forma possível. Eu ficava ali, eu tirava muitas dúvidas com o professor, gente. Tudo que vinha na minha cabeça, sabe? Eu tinha muita curiosidade de saber como eram, por exemplo, provas adaptadas para alunos com necessidades especiais. E tudo que vinha na minha cabeça, sabe? Sobre diário, sobre planejar aulas, desenvolver provas, sabe?
eu aproveitei muito o momento do estágio e eu acho que é isso que tem que fazer, sabe? Se jogar e aproveitar. Uma dica que eu dou também, que eu fiz, foi anotar as coisas que eu fazia no dia, tá? Eu tinha um rascunho, até na própria planilha de horário, que a gente tem que preencher uma planilha de horário, né? E aí eu imprimi essa planilha não para ser oficial, mas para ser de rascunho mesmo, porque ali na planilha já tem um lugar para você botar a data, já tem um lugar para você colocar a descrição da atividade, as horas que você ficou, então assim, já tem ali, né, um lugar bem bacana para você fazer rascunho. Então, eu levava e já colocava ali o dia que foi, o que o professor ensinou e o que eu fiz. Se eu só observei a aula, se eu tirei dúvida, se eu corrigi alguma atividade no quadro, porque isso acontece, tá? O professor me colocou para corrigir a atividade no quadro, foi um baita desafio para mim, porque primeiro eu parei assim, eu tava com todos os exercícios resolvidos, então assim, o problema não era conteúdo, o conteúdo eu já sabia resolver. Ponto pra mim. Mas, quando eu parei assim na frente, que eu vi aquele monte de aluno conversando, gritando, eu fiquei assim, gente, começo como? Por onde eu começo? Eu quase que disse, ei, gente, eu tô aqui. Gente, foi muito desafiador pra mim, sério. Eu falei assim, gente, como é que eu vou chamar a atenção desse povo? Não tá nem aí pra mim. Enfim, foi até na sala do meu sobrinho, porque eu estagiei na sala do meu sobrinho, ele me ajudou bastante, inclusive mandou o pessoal ficar quieto pra eu falar. E alguns alunos realmente colaboraram muito comigo, eles me ajudaram, eles perguntaram, e sabe, eles interagiram muito comigo, eu achei isso muito legal. Eles me perguntavam e eu tentava ir ajudando eles. Saí de lá com dor na garganta, porque eu tive que falar muito alto. Mas foi uma experiência muito bacana, sabe? Então a dica que eu dou pra vocês é: vão anotando as coisas que você tá fazendo. Por que você tem que anotar? Porque no relatório você precisa anotar essas coisas. O que você fez, no dia tal eu fiz tal coisa, no dia tal, sabe? Você tem que ir fazendo, colocando isso no seu relatório, porque a AP2 de estágio é um relatório que você tem que fazer, que eles vão dar, tá? Um modelo de relatório, fica tranquilo, que eles vão te dar um modelo de relatório que você tem que fazer, como que é a introdução, como que é o desenvolvimento, eles vão te dar isso. Mas, para você conseguir escrever, você tem que saber o que aconteceu e qual dia foi, porque no relatório você precisa colocar datas e acontecimentos, então você precisa saber o que aconteceu e em que turma foi, sabe? Por exemplo. E outra coisa que é importante você fazer é tirar fotos. Tirar fotos registrando ali alguns momentos no seu estágio. Isso é uma coisa que eu nem sabia que tinha que fazer, foi até colegas meus que me alertaram a respeito disso, porque isso vai depender de universidade para universidade, tá? Mas eu tive uma colega que ela perdeu ponto ali no relatório por não ter fotos dela no estágio. Então é uma coisa que eu trago como alerta para vocês aqui também. Tirem fotos de vocês lá no estágio, porque você vai colocar essas fotos no seu relatório depois. Então é isso, gente. Anotem as coisas, vão anotando durante o estágio para vocês conseguirem escrever esse relatório com mais tranquilidade. E agora, bem rapidinho, eu vou falar para vocês como são as avaliações do estágio. Além da presença obrigatória, que cada estágio vai ter uma quantidade de horas obrigatórias. Teve até uma pessoa que trouxe uma pergunta aqui que eu achei até interessante. Ela trabalha embarcada. Então ela perguntou se teria como ela fazer essas horas nos 30 dias que ela fica em casa, né? E assim, dá, mas você vai ter que ir na escola todos os dias e ficar 5 horas na escola, tipo, de segunda a sexta. Não sei se você conseguiria, porque tem a questão do horário do professor. Por exemplo, o meu professor regente, ele só ia na escola 2 dias na semana. Então, é meio complicado. Mesmo que eu fosse nos 2 dias e ficasse 6 horas, que acho que 6 horas é a hora máxima que você pode ficar no dia. Sempre que eu fosse, não sei, teria que fazer as contas aí se eu conseguiria as 60 horas. É bem complicada essa situação. Mas, voltando ao que eu estava falando sobre as avaliações, a gente tem a D1 e tem a D2, tá? Que são aquelas avaliações à distância que todas as outras disciplinas têm. A gente vai ter também aqui em estágio, que pode ser um plano de aula, pode ser alguma dissertação sobre algum assunto. Teve um que eu fiz que foi sobre alunos com necessidades especiais, não precisei ir na escola pegar quantos alunos tinham com necessidades especiais, o que a escola fazia a respeito disso. Teve um trabalho que foi assim,
Teve trabalho também que eu tive que realmente ler alguns textos e fazer um resumo, né, uma dissertação sobre esses textos. Então, assim, tem a D1 e a D2. E também tem a P1 e a P2. Só que a P1 e a P2 não são presencial igual as outras disciplinas. São trabalhos que você faz à distância. A P1 vai ser um trabalho que pode ser um plano de aula, enfim. O meu foi eu desenvolver um vídeo. Eu tinha que escolher um assunto da matemática e aí criar uma historinha fictícia envolvendo esse assunto para ensinar para os alunos. Então eu tinha que criar essa história com esse assunto e depois eu tinha que gravar um vídeo como se eu estivesse contando essa história para os alunos e passando algum exercício para os alunos, sabe? Coisa do tipo. Achei super interessante, porém achei que foi difícil porque eles colocaram na semana de prova e eu fiz muito corrido. Muito corrido, poderia ter ficado muito melhor, mas fiz o que deu. Então essa foi a AP1. A AP2 já é o relatório. Esse relatório aqui que eu tô comentando com vocês, que vocês têm que ir anotando, tirando foto e tal. Esse relatório foi a nota da AP2, tá? E tem a AP3 também, se você não conseguir nota, né, na AP1 e na AP2, tem a AP3 que vai ser outro trabalho. Aí eu já não sei porque eu não fiz. E agora eu vou dar uma dica de preenchimento de planilha. Na planilha, você precisa colocar a data, o que você fez naquele dia, se foi observação ou se foi coparticipação. O que é coparticipação? Corrigir uma atividade de quadro, tirar dúvida dos alunos, isso é coparticipação. Se você fez ou se você só observou realmente a aula, não fez nada. Então você tem que colocar lá o que aconteceu. A dica que eu dou aqui pra vocês é a seguinte: faz tudo a lápis, tira uma foto, manda por e-mail pro professor responsável para ele ver se tá tudo certo, tá? Antes de você passar a caneta e ir na escola, pegar a assinatura do diretor, pegar a assinatura do professor, porque cada dia você vai ter que ter uma rúbrica do professor. E no final, quando tudo estiver pronto, você vai ter que ter a assinatura do professor, a assinatura do diretor, o carimbo da escola, sabe? Então, assim, antes de você pegar todas as assinaturas e esses carimbos, ver se tá certo. Porque o que eu fiz? Eu preenchi tudo, peguei todas as assinaturas e mandei. Aí ele falou assim, tá errado. Ele demorou uns 10 dias pra ver e quando ele viu ele falou que tava errado. Então, eu tive que fazer tudo de novo. O que tava errado? Eu não coloquei as turmas e ele queria que colocasse a turma. Isso já é uma coisa que vai variar de universidade para universidade. Porque eu tenho uma amiga que ela não mandou as turmas no dela e eles aceitaram. Mas o meu tinha que ter a turma. Então, o que eu coloquei no meu? Eu coloquei o que foi feito no dia, coloquei a turma, coloquei a data. Isso que eu coloquei. Mas antes eu não tinha botado a turma. Então, eu tive que fazer tudo de novo. Era final de ano já, o professor nem estava indo mais na escola direito, então foi uma correria. Então, o que eu recomendo para vocês? Façam tudo a lápis. E eu também não fui fazendo aula por aula. Eu fui fazendo aula por aula só no rascunho. O oficial mesmo, eu fiz todo de uma vez e pedi pro professor assinar tudo de uma vez. Porque eu achei que ficou mais prático. O professor também, ele gostou mais de fazer assim, né? Tudo de uma vez, para não ficar sempre assinando. Enfim, então eu recomendo isso, sabe? Façam tudo a lápis. Manda lá, tem como você tirar a foto, mandar pro e-mail do professor responsável, perguntando se tá tudo certo. Ele dando ok, aí vocês vão, coloca tudo a caneta, pega as assinaturas, para vocês não terem dor de cabeça. Então é isso, gente. Essa foi a minha experiência no estágio. Eu espero que possa contribuir de alguma forma com vocês, porque várias coisas aqui que eu falei pra vocês eu não sabia como era, e dicas que eu gostaria de receber antes de começar, até pra não cometer erros que acabaram me dando um pouco de dor de cabeça, sabe? Então é isso, terminei estágio 2, graças a Deus. Agora eu vou ter no próximo semestre um estágio 3, um pouco mais preparada, né? Então é isso, gente. Eu queria muito fazer esse vídeo pra vocês, porque várias pessoas realmente me perguntaram sobre o estágio e eu não podia responder. Então achei melhor fazer esse vídeo compartilhando com vocês como foi a minha experiência. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá o seu curtir aí, deixa um coraçãozinho, um comentário aqui pra mim. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.